Olá, estamos aqui com mais um podcast da consciência. Meu nome é Andréa Emboab, eu sou consteladora familiar e terapeuta integrativa. Estou aqui com a minha companheira de podcast, Heloísa Brião. Elu, com você. Olá, eu sou a Elu, sou astróloga e terapeuta holística e hoje a gente está com a Luciene Correia aqui para falar sobre desenvolvimento pessoal e expansão da consciência. A Luciene tem como base de atendimento a psicologia positiva e a hipnoterapia. Ela atende há 19 anos no consultório e vai contar para a gente alguns desses segredos aí do desenvolvimento pessoal. Bem-vinda, Luciene. Bem-vinda, Elu. Olá, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês para contribuir um pouquinho com esse tema que tá tão em alta, né? Hoje em dia que o mundo está passando por uma transformação, né? Onde a gente está tendo que se reinventar em muitos aspectos, né? E expandir a nossa consciência para além do medo, né? Que a pandemia aí trouxe, né? Gerou em todos nós, né? Uma instabilidade material, profissional, de relacionamentos, né? Então, eu achei um tema bem oportuno para o momento. Isso mesmo. Então, na minha trajetória como psicóloga, o que eu tenho para dizer, assim, eu resolvi fazer o vestibular de última hora, assim, na psicologia, porque eu queria ser advogada, eu já quis ser dentista. E aí eu lembro que minha mãe falava assim, por que você não faz psicologia se você é tão boa na escuta, né? E aí a gente entra para o curso achando que é esse escutar, né? Que é ouvir a amiga falar, ouvir os outros falarem naquela receptividade, né? E quando a gente entra na faculdade, a gente aprende que a escuta é algo tão profundo, tão desafiador, porque a escuta verdadeira é aquela quando a gente se esvazia de nós para estar recebendo o que o outro tem ali para nos contar, né? Então, eu sou muito feliz na minha escolha, foi muito assertiva, e no decorrer da minha vida, assim, eu percebo que eu sempre tive uma preocupação, que até gerava uma tensão em mim, de estar sempre sendo melhor como pessoa. Eu não gostava de desagradar as pessoas, quando eu levava uma bronca da minha mãe, eu me tremia toda por dentro, e aí eu pensava, meu Deus, o que eu preciso fazer para ser melhor? E daí eu acho que isso foi me levando até os conteúdos, né, de aprender o que é a expansão da consciência. E a expansão da consciência eu percebo que é um movimento que ele acontece de forma natural, porque o universo está sempre expandindo, né? E a gente faz parte dessa consciência maior, né? Existe uma consciência maior e nós somos pequenos fragmentos, né? Dessa consciência que é o todo. E é um movimento natural que a gente tem que estar, cada um tem o seu ritmo, mas todo mundo vai se expandir de uma forma ou de outra. Você sabe que uma vez eu escutei, Lu, escutei num curso que eu fiz, né, que falava exatamente isso que você estava colocando com essa clareza, que a gente nasce programado a expandir, né? A gente já nasce programado a crescer, que é o que exatamente com essa, não foi com essa clareza, agora você me trouxe uma luz também na minha consciência, mas foi isso, né, que ele quis dizer, nesse sentido de que a gente é programado a crescer e expandir. Não tem como a gente brecar isso, né? A gente nasce, bebezinho, a gente vai crescendo e expandindo em todos os aspectos, né? Uhum. Sim, isso mesmo. E daí esse tema tão importante de expansão da consciência é o quanto que eu consigo me perceber fazendo parte do todo, né? O quanto os meus movimentos internos, né? Os meus sentimentos, as minhas emoções, o que eu provoco no outro, o que eu crio na minha vida, né? O quanto que isso tem relação uns com os outros, né? O que eu faço vai afetar o meio, vai afetar o outro. E o desenvolvimento pessoal, eu acredito que não tem como você expandir, não tem como eu expandir a minha consciência sem me desenvolver como pessoa, sem olhar, ter esse olhar para dentro de mim, né, do autoconhecimento.
Então, eu vejo esses dois aspectos caminharem juntos, né? Porque eu acredito que uma forma de perceber a expansão de consciência é o quanto eu consigo lidar com as minhas emoções, né? Naquele momento do gatilho de raiva, né? A gente vê aqui muito em São Paulo, né? O trânsito de São Paulo. Quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu vim do interior. Então, assim, entrava no carro, dali 10 minutos você já chegava onde você queria. Aqui, quando eu fui para o trânsito, eu pensei assim, meu Deus, o trânsito é a escolinha da paciência. É a escolinha de lidar com as minhas emoções, eu pensava. Então, quando a gente lida com as nossas emoções, né, eu percebo assim que é uma forma que você está expandindo a tua consciência, porque você está na autorresponsabilidade, né? E acho que o primeiro indicativo também de que você tá para esse assunto de expansão de consciência, né? Porque tem gente que eu escuto falando assim, não, mas como é que eu sei quando eu quando eu vou gostar desses assuntos, né? Porque depois a gente indica leitura e professores. Eu acredito assim que é quando a gente sabe que todas as manifestações que estão acontecendo na minha vida, ela acontece porque ela é fruto de uma consciência. Então, tudo que acontece no meu campo vibratório, né, do meu mental, meus pensamentos, meus sentimentos, é que estão manifestando a realidade da minha vida. Aí, a partir disso, quando a pessoa, isso faz sentido para ela, aí tem que engrenar nos estudos, né? Leitura de livros, professores, né? O Hélio Couto foi a minha primeira porta de entrada para esses estudos da física quântica nessa parte espiritual, né? E aí a gente vai engrenando nesse universo que não tem mais volta, porque a gente se apaixona cada vez mais. E a gente sai da vitimização, porque se eu sou a manifestação, se a minha consciência é a manifestação do que acontece na minha vida, aí não cabe, a nossa bunda não cabe mais na cadeira de vítima. Eu adoro também ele Couto, adoro ele Couto. Ele vai dando tapas na cara da gente, né? Meu Deus do céu! Quando eu comecei a assistir ele, eu pensava assim, ai meu Deus, que homem grosseiro, ai, não! Aí eu apertava o pause e depois de uns 3 dias eu pensava assim, eu vou voltar a assistir, porque dizem que ele ainda é o melhor, assim, né? De muito conteúdo, vou lá assistir, vou lá assistir. Aí depois eu peguei um amor por ele, uma paixão por ele, que acho fantástico. E às vezes eu passo para alguns clientes, né? Eu falo assim, mas ele é um pouco repetitivo. Eu falei, ele é bem repetitivo, mas eu garanto que se você assistir uma vez só, você não vai lembrar amanhã o que ele falou. Vai lá, assiste de novo, né? Porque realmente ele é um pouco repetitivo em alguns aspectos. Mas a gente precisa, às vezes, né? Tanto que ele tem as reprogramações mentais dele, são excelentes. Eu escuto várias reprogramações no Spotify, porque é isso, né? A repetição faz a gente trazer aquilo para dentro, né? Da gente sentir no corpo o que ele fala, né? E aí ele realmente faz a gente assumir essa autorresponsabilidade, né? Ele traz essa clareza da autorresponsabilidade, né? E realmente, a gente não cabe mais na cadeira do vitimismo, com certeza. O professor Hélio Couto tira a gente de qualquer lugar de vítima. Tira. E era tão mais fácil quando dava para sentar na cadeira de vítima e apontar assim, o carrasco, né? Falar, também é culpa dele, ó, o que ele fez. Daí ele me fez ser grossa, estúpida. Né? Quando a culpa é do outro, sempre é mais fácil, porque daí depende do outro, mas não, né? E esse processo, né, de parar da vitimização, ele para todo mundo tem um momento do choque. Eu realmente acho que não é fácil quando você está lá com 15, 16, e aí eu, no caso, comecei um pouco mais velha a pensar dessa forma, né? Mas mesmo assim, 15, 16 é jovem, né? Parar de pensar como vítima é demorado ali para você ir abandonando, porque é mais confortável, quase um docinho, né, que você se dá assim. Olha aí, fulano não me escutou de novo.
mas você se escuta, né? Tipo aquelas perguntas que você começa a se fazer depois que você presta atenção no que está acontecendo ao redor. Só não, eu não estou me escutando. Como é que eu quero que fulano me escute, né? Como é que eu quero que alguém me entenda se eu não sou objetiva nem comigo mesma? Então, gente, vocês que estão escutando, acreditem que para todo mundo que está aqui, essas três, eu estou aqui já colocando a Luciane né, na jogada, mas não é fácil. Tem dias que, no meu caso do trânsito, principalmente, eu não dirijo mais, né? Porque aqui em São Paulo eu estou numa região que eu não preciso dirigir. Mas quando eu dirigia, olha, é um exercício assim de paciência mesmo, de você olhar e falar, nossa, olha aqui, eu não sou zen desse jeito, né? Eu preciso olhar para isso, preciso olhar para aquilo. Estou expressando uma raiva totalmente desnecessária, né? Com as pessoas no trânsito. Então, é todo dia observando alguma coisinha ali para ajustar e ver o que está acontecendo fora e eu que estou manifestando, né? Essa questão aí do trânsito, eu lembro que eu não tinha costume de ser gentil no trânsito, não. Tipo, eu saía em cima da hora, porque eu era acostumada, assim, com aquele tempo de trânsito do interior, né? Uhum. E aí eu não dava a vez para a pessoa entrar, eu estava na minha mão e eu não tinha prática de gentileza. Só que aí eu comecei a olhar para o retrovisor e ver que o carro de trás também não foi gentil, o outro também não foi, e aquele que estava esperando ficava lá até eu perder de vista ele, porque eu olhando no retrovisor com peso na consciência, eu pensava assim, olha, se eu tivesse deixado ele entrar, não tinha feito aquela fila e eu tinha dado exemplo, né? Aí eu comecei a mudar. E eu lembro que o trânsito foi minha escolinha. É uma Foi minha escola escolinha. mesmo. É o termômetro, né? Assim, para ver como é que a gente está de verdade. E eu penso que tem emaranhado coletivo maior do que o trânsito, gente, que a gente se mete todo dia. Não tem, é o emaranhado Maravilhoso. coletivo ali. Mas você sabe, Lu, porque eu sou de São Paulo, né? Assim, morei em outros lugares, mas é minha terra. E eu não sei se é porque eu sou paulistana, né, nascida e criada em São Paulo, mas o trânsito não me incomoda tanto. No sentido, claro, tem hora que você está engarrafada, assim, que você não anda para frente e para trás, é desesperador, né? Você fala, meu Deus, né? Mas eu sempre, como eu tive esse hábito, eu sempre saí muito adiantada. E eu percebi que quando eu aprendi um pouco esse lado mais quântico, né? Quando isso entrou na minha vida, a meditação, eu senti que, além dele não me perturbar, eu era a que menos pegava trânsito, sabe assim? Falava, nossa, Assim. segunda-feira, e eu não tá tendo trânsito, e eu falava, cadê todo mundo? E assim, e acontece isso hoje, eu moro em Cotia para ir para São Paulo é um inferno, né? É muito carro mesmo. E aí o pessoal sempre reclama. E às vezes eu tenho que ir para São Paulo nos horários de pico e eu falo, gente, eu não peguei trânsito. E aí você vê assim que é essa questão do emaranhamento. Com que você se emaranha? Porque quanto mais você reclamar, mais você vai ter daquilo. O que eu falo? Eu falo assim, nossa, com trânsito é bom? Olha o que eu penso. Porque aí eu vou ouvindo uma palestra do Hélio Couto, por exemplo. Porque eu não tenho tempo de ouvir em casa. E aí eu aproveito o trânsito, eu estudo, eu escuto uma palestra, e aí o trânsito até rápido demais. Eu falo, gente, mas eu já cheguei, nem acabei de ouvir a palestra. Você entendeu? Então, eu também deixar isso para as pessoas, né? Que é aquilo que a gente sempre fala, quando a gente para de focar no que nos incomoda, a gente muda essa vibração e pode parecer absurdo, as pessoas vão falar, até parece, né? Mas Muda, acontece, gente. muda. Você nem vê que está ali. Você Em nem outras vê. situações, você estouraria e ia ficar o dia inteiro ruminando, né? No meu caso, eu me discuti uma vez com um ônibus que me cortou, porque eu era muito tranquila, assim, de pegar o trânsito parado ou não. Mas se alguém me cortasse, eu quase batesse em mim, eu ficava louca. E aí eu fiquei com isso na cabeça por muitos dias, né? Por que eu reajo dessa forma? Né? Quando eu quase entro numa situação de acidente. Aí tem muitos acessos aí, né? De muitos estímulos instintivos de sobrevivência que fazem isso acordar. Mas você fica dias, às vezes, remoendo uma coisa que aconteceu no trânsito, que você podia só, tá, que bom que não bateu, né? Deixa eu focar aqui e dirigir melhor, focar na minha pista, né? Sim, e um dos aspectos, né, da gente estar se desenvolvendo, né, como pessoa e a expansão da consciência que eu acredito também é aquela questão da gente saber
que a nossa programação genuína é de bem-estar, né? A gente tem que estar em bem-estar. Quando a gente está em mal-estar, quer dizer que a gente está indo contra algum princípio interno, né? E o que eu percebo até como psicóloga no consultório é que tem muitas pessoas que elas esqueceram qual que é o estado de bem-estar delas, porque faz tanto tempo que está em mal-estar, faz tanto tempo que está num movimento ali de estresse, de tensão, que as pessoas elas esquecem. E daí no consultório a gente faz um trabalho para trazer essa sensação de bem-estar que está dentro de nós, tá? É livre para o nosso acesso, para daí a gente perceber o que é que me causa mal-estar e é aquilo que eu preciso trabalhar, né? Que é esse autodesenvolvimento. E eu preciso me trabalhar, porque a minha felicidade, o meu bem-estar, ele vai reverberar no todo, né? O que eu acho assim, ó, hoje em dia, principalmente porque a gente está numa fase, né, de pandemia, de muita política, é na questão assim da unicidade que a expansão de consciência ela se faz muito importante na era que a gente está, porque tem a direita e tem a esquerda, mas o movimento que todos nós fazemos para que o fulano esteja lá, né, governando, o ciclano esteja lá, administrando a cidade, isso tudo faz parte do todo. Eu tenho responsabilidade nisso. Não tem direita ou esquerda. Ah, não, mas eu não votei nele. Foi por conta dessa consciência coletiva que, inevitavelmente, tudo está como tem que estar. Sim. Né? Então, não tem isso ou aquilo. Ah, não, mas eu jamais faria isso. Vai, porque todos somos um, a gente faz peso, né? A gente pesa para que algumas posições estejam como estão. Tudo está como tem que estar. Inclusive, não fazer e não olhar, dá espaço, né, para algumas coisas que podem crescer aí, que podem incomodar a individualidade da pessoa depois, né? Não só o coletivo. E aí aquela história... Pode falar, Lu, pode falar. Não, pode falar. Eu ia concluir assim, aí aquela história assim, tá, o que é que eu preciso fazer eu, né, no meu pontinho de vida, diante desse todo, o que eu preciso fazer para eu fazer peso, né, somar na luz, por exemplo, né, no comprometimento, na honestidade, no desenvolvimento, né, para o bem maior, que é aquela questão do autoconhecimento. Não, e da Fala, autorresponsabilidade, né? Porque isso é uma coisa tão complexa e as pessoas, eu falo que eu fico desenhando, às vezes eu falo assim, eu desenhei, outro dia eu desenhei isso. Outro dia eu coloquei um experimento lá no meu Facebook e falei assim, ó, tem um experimento mostrando, né? Dessa ressonância e tudo mais. E as pessoas, elas continuam, né, o que você falou, na cadeirinha da vítima, né, apontando o outro, quando ela diz que ela faz o melhor. Se todos fizéssemos o melhor, o mundo seria diferente. Se eu assumo a minha responsabilidade sobre tudo, é o que você falou, a gente é aquele pontinho, deixa eu fazer só a minha parte, que já é mais que o suficiente. Né? Respeitar o próximo, ser gentil, né? Dar uma passagem no trânsito, não furar uma fila, não comprar com carteirinha de estudante se você não é estudante, não ter TV a gato, sabe? Pequenos gestos que, assim, é tão... Outro dia eu repostei um vídeo do Leandro Carnal, que também gosto muito das coisas que ele fala, nenhum povo correto, né, genuíno, eu não sei qual é o nome exatamente, o adjetivo que ele deu para o povo, mas assim, nenhum povo correto vai ter um governo corrupto. Né? Se a gente tem um governo corrupto, é porque nós somos corruptos. Temos uma cultura corrupta. Então, se a gente conseguisse olhar para nós primeiro, né, dando esse valor ao indivíduo, ao todo, e de dentro para fora, né, que é o que a gente, como terapeuta, tenta fazer, né? Olha para dentro, vamos curar as feridas, porque aí,
fica mais fácil olhar para esse todo com amor, com gratidão. Mas a gente tem que desenhar muitas vezes, né, Lu? E muitas vezes as pessoas não entendem. Sim, sim, e até eu falo que na minha condição de psicóloga, de terapeuta, como a gente repete as coisas para os nossos pacientes, para a gente se ouvir, né? Até tem paciente que às vezes eu boto a minha cadeira mais perto, assim, naquele momento para fazer a hipnoterapia, e aí eu falo para mim mesmo lá dentro, Luciane, ouça tudo que você vai falar, porque isso também é para você. Ótimo, excelente. É impressionante como daí eu falo assim que eu faço terapia o dia inteiro, porque aí tem casos assim que eu entro, principalmente quando tinha relação com as raízes, né, de mãe, de pai, e aí eu tinha as minhas questões também, daí eu falava, Luciane, pega que isso aqui também é para você, vamos junto, né, porque a gente terapeuta na hipnoterapia, que é a minha paixão é a hipnoterapia, que eu atuo há 19 anos, porque é um ato de amor tão grande, porque não existe outra vibração de cura se não for pelo amor. E para a gente entrar dentro do universo do indivíduo, para ressignificar, a gente precisa dos hormônios da ocitocina, que é de amor, a gente precisa, né, trazer essa vibração. Então, quando eu tinha conteúdos porque a gente todo mundo é igual em diferentes níveis, né? E a humanidade precisa olhar para as suas origens, né? As suas raízes, que é o pai, a mãe, sem julgamento, né? Dando a permissão para que eles sejam humanos, e a gente se dá essa permissão também. Nossa, quantas vezes eu fui lá e embarquei para sentir tudo aquilo que eu estava conduzindo aquele momento. Mas né? dizem que a gente recebe, né, sempre chega a nós aquilo que a gente ainda está curando em nós, né? E aí, tanto que de tempos em tempos as coisas vão meio que mudando o tipo de cliente ou paciente, no seu caso, que você é psicóloga, que chega, né? Porque eu vejo isso claramente, falo, nossa, ainda tem que olhar para isso? Aí eu, toda vez, exatamente isso. Falo, nossa, esse caso chegou aqui, mas fazia tempo que não chegava isso para mim. Aí eu falava, tenho que olhar para isso em alguma instância dentro de mim. Exatamente isso, muito legal. É exatamente assim, né? Impressionante. É muito bom. Eu, Então, como consteladora, que olho muito essa questão sistêmica familiar, né? A gente toda hora tá lá batendo na porta alguma coisa, né? Batendo na cara, né? Nem na porta, é na cara, né? Ó, tá faltando olhar para isso. sim. Ô, meninas, e aquela frase também que está muito na moda, né? Ah, cuida da sua vida, né? Cada um cuida da sua vida e eu liguei o foda-se, cada um que cuida da sua vida. Isso tem também um significado muito profundo, né? Porque o cuidar, cada um que cuide da sua vida é exatamente a gente parar de julgar, fazer julgamentos. Só que não é julgamento só da boca para fora, né? É julgamento interno. Então, cuidar da sua vida é você cuidar daquilo que só diz respeito a você e deixar que o outro cuide da vida dele. Ah, mas ele não deveria buzinar daquele jeito. Ah, mas o meu marido não deveria tratar o fulano daquele jeito. Então, são julgamentos. Sim. Ah, ele não deveria falar assim comigo. Mas ele fala. Então, o que é que você faz com o que você sente? O que é que você faz com o que você percebe? Né? Isso é cuidar da minha vida, né? Da minha vida. Exato. Tem um autor indiano, que eu agora esqueci o nome dele, que é um nome difícil, né, da gente decorar, porque é todo separadinho, assim, bem indiano mesmo. E ele fala muito sobre a felicidade no trabalho. E, assim, o livro basicamente não existe positivo nem negativo, as coisas são como são. O que você vai fazer para resolver isso, né? Então, é muito bom que ele fala, para de falar que tal coisa aconteceu, porque tinha que ser... Aconteceu, o que você vai fazer agora? Porque se você fica preso, tentando jogar o positivo em uma sombra, muitas vezes, né, que não
você não vai ver positivo ali. É como é dolorido, né? Ou é uma situação realmente muito difícil, que você precisa focar. Então, use o seu foco, a sua energia para isso. E quando eu passei a olhar dessa forma, muita coisa mudou na minha rotina. Né? Na época que eu ainda não tinha feito totalmente a transição, eu acho que foi uma parte muito importante, assim, eu atendia muitas pessoas que estavam numa transição de carreira, e eu ainda estava no meio do caminho ali, né? Na parte corporativa, de criação. E aí eu me senti muito mais leve e harmoniosa, e amando mais ainda o meu trabalho de criatividade do que eu amava antes, porque eu focava no que podia ser feito, né? E não no que eu esperava. Devia ser, eu devia ter em casa, eu devia ter, né? O cliente devia ter aprovado ontem. Não, mas não foi assim. E aí, o que você vai fazer com isso, né? Então, essa autorresponsabilidade não é mandar que o outro, não é desejar que o outro se dê mal, é simplesmente focar nesse crescimento, né? Então, essa frase que você falou é perfeita, tirando o foda-se, né? E o foda-se é nessa questão que você falou, que eu ia me sugerir assim, ó, as coisas estão como estão. Uhum. Né? Então, o que eu faço com isso? Né? Então, assim, aqui a vida me traz, ela me apresenta, existe uma neutralidade mesmo, né? Que a física quântica fala muito isso para a gente, né? O copo caiu. Caiu. Ai, mas era o copo do jogo de cristal da minha mãe, que ela ganhou da minha avó no dia do casamento. Tá, isso é uma interpretação do que isso significa para você, mas É o a sua copo já caiu perspectiva. e quebrou. Não tem Né? o que Outra fazer. pessoa fala, caiu, quebrou, compra outro. Então, é o que cada um vai fazer com aquilo, né? Mas, de fato, a vida traz os acontecimentos e eles são neutros. Aí Sim. cabe, a gente vai ficar ali chorando, se lastimando, ou a gente vai ligar né, e dizer, tá, o que eu faço com isso, então? Ligar a luz da sabedoria. O que eu faço com isso, então? Muito Sim. bom. Mas é bem isso mesmo, né? Quando a gente consegue olhar para as coisas com essa clareza, né? De você realmente aceitar, né? Tomar as coisas como elas são. E é isso, né? Porque não tem como criar menos expectativas, né? Nesse sentido de querer que tudo sair do controle. Eu acho que o criar expectativas nem é a palavra, acho que é sair do controle, que a gente não tem controle, né? A gente percebe isso no nosso dia a dia, que nós temos controle de nada. E a gente, quando a gente deixa esse fluir, né, esse flow da vida te levar mesmo e falar, bom, deixa eu seguir conforme, né, lógico, dentro dos meus valores, a coisa vai sendo muito mais leve, né? Você não acha, Lu? Eu acho muito. Uhum. E Lu, como que você vê que a hipnoterapia faz bastante diferença nessa questão? Porque as pessoas estão mais acostumadas, né, com a psicologia, mas ainda a hipnoterapia não é tão abordada. Você poderia falar um Uhum. pouquinho mais sobre esse processo e quando que você sente, claro que você não vai dar detalhes, mas quando que você sente que é mais necessário, né, a hipnoterapia nesse processo de desenvolvimento? Então, eu percebo assim, ó, que o cérebro racional, da lógica, esse que procura sempre uma explicação para as coisas, ele às vezes atrapalha muito. Então, na psicoterapia, eu digo assim, ó, nada substitui, no meu ponto de vista, nada substitui a psicoterapia naquele aspecto onde a gente precisa ampliar a minha forma de ver as coisas, né? Porque a gente tem uma tendência de olhar muito através do nosso viés, porque é aquilo que dói em mim. Então, precisa trazer para o cognitivo, eu falo. Mas a gente tem a gente tem 3 cérebros e um dos cérebros é o emocional, o cérebro límbico, que aí é onde a hipnoterapia ela atua, a hipnose no contexto terapêutico, ela atua para fazer você sentir e perceber através do sentir mesmo, que é a nossa verdade, né? Tanto é que tem vezes que a gente fala assim, tá, isso daqui eu já sei, mas por que eu não sinto? Tá, eu já sei que ele não fez de propósito, ele não me magoou de propósito, mas por que eu não sinto? Por que eu ainda sinto raiva dele? Então, é esse sentir, é trazer, eu gosto muito da hipnoterapia porque a gente baixa esse nível de crítica, de interpretar, de querer uma explicação para as coisas,
e aí a gente conduz através da fala para o sentir do gatilho emocional que aquilo despertou, né? Que fez com que eu transferisse toda a minha, vamos colocar a minha raiva ou o meu descontentamento para aquela situação. E aí a pessoa ela tem uma condição de perceber diferente, que o perceber ele está além do cognitivo, ele está além da interpretação que eu fiz, né, sobre aquilo. E eu vejo muito assim também, né, a hipnoterapia, ela vai para um patamar que o terapeuta consegue levar também. Nós como terapeutas, a gente tem que se trabalhar muito emocionalmente. Por quê? Porque para eu levar ele para acessar uma vibração de amor, eu tenho que saber o endereço dessa vibração, né? Já teve hipnose que eu não consegui levar, que eu senti um vazio, eu falava, mas não conectava. Já teve, aí quando eu fui entendendo esses processos e eu fui me trabalhando, eu fui indo para essa expansão da minha consciência, quando eu sento, porque daí eu saio da minha cadeira e sento mais perto da poltrona de hipnose, por exemplo, é como se eu já me desloco para uma vibração diferente, é como se tivesse um endereço dentro de mim, porque eu sei onde eu quero levar, né, o paciente. Então, já vai para uma esfera diferente, assim, né? Me fugiu a palavra, uma dimensão. Mas você já entra no campo, né? Você no entra no campo. campo, porque você, né? Você intenciona que a partir do momento que você coloca essa cadeira mais próxima, você está entrando naquele campo, e aí entra. E por isso que a gente tem que se trabalhar muito, né, André? Porque, assim, se for um assunto, por exemplo, de perdão ao pai, e eu, como terapeuta, não perdoei meu pai, eu vou levar ele aonde? Se eu nem sei o caminho. Sim. Eu vou levar ele através da minha fala. Por quê? Porque técnicas a gente aprende. Uhum. Quando a gente faz um curso de hipnose, um curso de constelação, né? A gente recebe uma cartilha onde tem ali as falas prontas para te inspirar, mas o que é verdadeiro, se eu estou atuar no cérebro límbico da pessoa para aflorar as emoções dela, eu tenho que estar também nesse campo. Sim. Né? Nossa, perfeito. Perfeito. É bem isso, a gente tem que entrar nesse lugar. Na constelação, a gente, por exemplo, né, a gente leva isso, olhar para essa vida e tomá-la como ela é, né? Tudo como foi, porque não tem como mudar. Eu tenho como ressignificar o que passou. E então e não é um processo fácil, a gente sabe que não. Muitas pessoas tiveram umas vidas bem difíceis e desafiadoras com seus pais, com pessoas que criaram, né? Alguns nem tiveram os pais presentes, tiveram vidas bem difíceis. Mas quando a gente consegue olhar para trás e dizer sim a tudo isso e simplesmente, né, a gente fala que é mais do que uma aceitação na constelação, é um tomar mesmo, que a gente fala que a aceitação, ela é passiva, o tomar é ativo, né? Então a gente leva para esse outro âmbito. E isso traz um conforto, sabe? É quando eu tomo o meu verdadeiro lugar dentro do meu sistema familiar, onde eu olho para tudo que eu dou um exemplo assim, eu falo, tudo que veio antes, aí pegando a sua história de assim, cada um cuida da sua vida, né? Eu falo, tudo que veio antes de você é grande, e tudo que está aqui do seu lado é igual. Quem está do lado? Irmãos, primos, amigos. Quem veio antes? Pai, mãe, tios, antepassados. Para eu seguir a minha vida, eu tenho que olhar para frente. Se eu caminhar olhando para os lados, eu vou cair, eu vou tropeçar. Se eu caminhar olhando para trás, pior ainda, né? Não vou conseguir andar. Por isso que a gente se emaranha. Então, assim, quando você consegue olhar para frente, presta atenção, aqui, o que tem atrás não é problema seu. Que é isso, a mesma coisa, né? Cada um cuida da sua vida. O que acontece aqui atrás, não é problema meu.
Então, assim, o que aconteceu comigo, aconteceu, é um fato, mas já foi, eu não tenho como mudar. Mas aí a constelação traz essa compreensão, né, de que tudo é sistêmico, tudo tem uma razão, e aí a gente vai costurando isso e olhar para frente. É assim que a gente consegue seguir. Aí a gente tem força, né, de tomar o nosso lugar. Que é isso, é sair da cadeira da vítima, como você mesmo colocou lindamente, né, parar de sentar nessa cadeira da vítima, toma a sua vida e segue. Faça diferente de você, né? Para de ficar reclamando de tudo que foi, como foi, onde foi. Agora olha para frente, segue a sua vida. E aí a vida flui. Perfeito, né, Andréia? Nossa, sim. E uma coisa que me auxiliou bastante nessa questão aí de tomar, né, o pai, a mãe, é quando eu entendi, pelo menos foi de um jeito que eu entendi, que a gente costuma olhar muito para o pai e para a mãe pelo arquétipo de pai e mãe, né, aquele arquétipo de perfeição, igual você falou, a maioria de nós tivemos pais e mães humanos, muito humanos, e às vezes numa humanidade lá ainda primária, onde estava tendo que aprender né, o amor. Eu acho que o amor, todos nós somos, a gente não sabe amar, a gente está aqui aprendendo, né? Sim. Mas o que me fez todo sentido foi quando eu entendi que eu não tinha que olhar para o meu pai e para a minha mãe na humanidade, no que eles eram humanos, através dos arquétipos, porque a gente olha muito para o arquétipo. Ai, a mãe é aquela que dá a vida, aquela que faz tudo, o pai é aquele que ser, nutre, né? aquele que... Mas pela energia divina que movimentou aquele corpo, aquele ser, que movimentou, né, a mãe, que movimentou o pai, para que me desse a vida. Exato, Que é a são energia, humanos, né? que é a energia do Criador, é a energia da Mãe Terra. É isso Né? mesmo. Quando a gente olha para o corpo da mulher, para ela dar licença para um feto crescer lá dentro, todos os órgãos mudam de lugar, né, para dar espaço. É uma licença tão linda, né? É uma energia tão Eu costumo maravilhosa. dizer que pai e mãe são um portal para a vida, né? Mas que É. são humanos, imperfeitos, assim Uhum, como nós, né? E que uhum, sim. tiveram seus pais também, já foram crianças, já passaram por seus Sim, desafios. E que é isso, né? A gente não achar exatamente isso, não olhar como seu pai e sua mãe não podem nunca errar, né? A gente uhum, também uhum, comete erros o tempo todo. E a gente uhum, tenta fazer o nosso melhor, né? Eles tentaram fazer o melhor que puderam e deram tudo o que eles tinham para nós. com Eu sempre certeza. faço a comparação assim, eu falo, olhe para a vida dos seus pais e perceba se a sua vida não foi um pouquinho melhor que a deles. Porque na maioria das vezes foi, né? Eles Uhum, deram um pouco mais do que receberam, mas a gente não dá aquilo que a gente não tem. uhum. Então, é ter esse olhar, né, em relação ao que veio antes de nós. Porque aí a gente assume a vida como ela é, né, Lu? E aí a gente tem força para seguir. Só aí que a gente toma força para seguir a vida. Sim. E é aí que a gente se desenvolve, né, na nossa vida, cuidando da nossa Nossa vida vida, exatamente. e É sabendo que a interessante, gente faz parte do todo, né? Sim. é Fala, interessante o Lu. quanto que é difícil, né? Às vezes, a pessoa que está sendo atendida, até a gente mesmo, né? Quando a gente está ali no processo de terapia, não como terapeuta, mas no processo de terapia, de aceitar que algumas coisas a gente tem que deixar aí, né? Assim, parece muito idiota falar aqui, mas eu acho que é uma das coisas que nas terapias energéticas a gente mais estimula. Auto-amor, aceitação. Auto-amor, aceitação. Como que é a sensação de auto-amor? Você consegue reconhecer? Porque as pessoas às vezes trazem temas de autoaperfeiçoamento, de autodesenvolvimento, que são as das planilhas, né? São os temas que estão ali nos tópicos. Mas que não é o que o coração quer, como você mesmo falou, né? Não é o que a essência dessa pessoa está buscando. E ela acaba se afastando desse auto-amor e do que a essência dela quer de verdade, que é reconhecimento. Então, é muito lindo o que você falou sobre a frequência do amor, que a gente precisa estar nessa frequência, mas quem está sendo atendido tem que também ali
prestar atenção, né? Ó, esse nozinho, eu tô segurando esse nozinho, eu não quero deixar, não tô permitindo aqui esse processo da terapia, né? Chega, deixa eu me amar um pouco mais agora. Não vou mais vir com a lista de perfeição, eu vou deixar outra coisa acontecer em outro nível, né? Uhum. Quando a vibração do amor ela não está tão acessível, né? Porque às vezes a pessoa está num processo de dor, aí a gente chama a humildade, que a humildade é tão linda e todas as virtudes estão em nós, né? E a humildade é pelo menos assim reconhecer a inteligência da vida, né? Que é aquilo, as coisas acontecem, já aconteceu. Como que você pode acessar essa tua humildade para receber? Só olhar num ponto neutro, não precisa nem amar ainda, não precisa, só receba. Nossa, aí já começou o processo de lapidação, né? De ressignificação, só de receber, né? E é aquela questão que eu entendi, André, que você falou do tomar, né? A diferença é que tem pessoas que aceitam por submissão, assim, porque por fraqueza, né? Eu sou fraca para mudar isso, então, tá bom, eu aceito, né? Fazer o quê? Aceito. Mas depois começa a ficar com dor no joelho, dores em tudo. Mas é o aceitar da redenção, né? O tomar, eu me rendo a uma inteligência que é maior do que a minha. É se render à sua história, né? Aos seus ancestrais, aos seus pais. É uma rendição mesmo. Isso é uma palavra que a gente usa muito na constelação. Se render. Né? Quando eu me rendo, é quando eu falo, ok, eu tomo. Né? Tomo tudo como foi. A gente tem esse lugar. E foi uma coisa transformadora, né? Que foi para mim, eu vejo nos meus clientes essa transformação interna mesmo, da gente conseguir mudar internamente. E é isso, e a gente vai para esse lugar da gratidão, da compaixão e da gratidão, sabe? É um acesso, assim, muito genuíno quando você consegue fazer esse movimento em relação a tudo que foi, porque quando a gente procura um psicólogo, eu fiz terapia, e ainda faço hoje com a Ilu, mas fiz terapia há muitos anos, né, numa tentativa ali de ressignificar muitas coisas, e é tão importante, né, mas hoje eu percebo que nessa época, no começo dessas terapias, que eu não estava disposta ali a mudar nada, sabe? Então, hoje eu percebo isso com clareza, né? Que assim, eu não estava ali buscando ajuda, eu estava ali buscando um apoio para as loucuras da minha cabeça, entendeu? Ser então, compreendida, né? Alguém para me compreender. Mas na verdade, né? E foram grandes passos que eu tive junto com as terapias, né? De compreender algumas coisas que, né, a gente leva uns puxãozinhos de orelha e vai, né, e as coisas vão mudando, mas hoje eu percebo claramente o quanto eu devo ter sido insuportavelmente chata, no sentido como paciente, nessa coisa de não querer olhar, sabe, de não querer ver, porque não estava pronta mesmo, né, é normal, mas faz parte do mas processo. faz parte, foi um processo importantíssimo na minha vida, me deu muito apoio naquele momento, mesmo estando inconsciente, sabe, das mudanças que eu deveria fazer. Então, mas né? Vai chegar quando a gente está pronto para chegar, né? Quando a gente está pronto para olhar, que é aquilo que você falou no começo também. Cada um no seu processo de crescimento e cada um no seu momento. Tanto que às vezes chegam pessoas a mim, eu tenho mais de 50 anos, e às vezes chegam pessoas com 30, assim, desesperado. Eu falo, calma, eu só despertei depois dos 40, tá tudo certo. Você tá 10 anos na minha frente. Aí a pessoa, sério? Sério? Vem cá, deixa eu te contar. A gente vai despertar a hora que a gente está pronto para isso, para esse autodesenvolvimento, né? E tá tudo certo do jeito que é. Essa vida é um sopro, né? Sim. E, Luciane, você tem percebido mudança nos temas aí nos últimos 2, 3 anos? Porque, assim, por essas questões não só da pandemia, né, mas de muitas mudanças referente a celular, né, o excesso de mídia social. O que você pode falar para a gente, assim, sobre esse desenvolvimento pessoal, considerando
nos dias de hoje, aí, os últimos 3 anos? Você sente diferença? Porque eu tenho percebido muito nos atendimentos, tanto de astrologia quanto da parte energética, uma dificuldade na presença, sabe? Por causa da... Não é culpa do celular, mas naturalmente a pessoa vai se condicionando ao excesso de informação, de mídia. Lógico que a pandemia aqui, né? Não vamos só falar da pandemia. Mas eu vejo muitas pessoas despertando muito rápido também, né? Em busca desse desenvolvimento. Chega, agora eu quero ser feliz e eu quero buscar. E o que faz a minha essência ficar mais entregue a esse mundo? Então, estão surgindo esses polos, né? De pessoas que estão com muita dificuldade de ver o presente, pessoas que já estão para ontem, com esse desespero que a Andrea falou aí, né? Você pode falar um pouquinho? Sim, o que eu percebo, assim, é nessa falta de presença, pelo menos, assim, você falou de um tema, né, de consultório, vem muito relacionamentos. Eu percebi, assim, que cresceu bastante a questão de relacionamentos, isso de casais, de pais e filhos, no sentido que eu percebo, assim, o celular, as mídias, né, a internet, ela é uma fuga de prazer imediato e da preguiça. Sabe aquele prazer imediato onde eu entro no ócio e eu não preciso fazer nada, que daí eu vejo um videozinho, que eu dou umas risadas, e aí eu vejo um conteúdo que me distrai, e daí isso aumenta mais a minha preguiça de lidar com o meu relacionamento, de sentar para conversar, de sentar para brincar com o filho, de perguntar, o que você está com essa cara? O que aconteceu hoje no teu trabalho? Eu percebo assim que as pessoas estão cansadas assim e o celular e a internet ela está como uma fuga muito grande. Outra coisa que eu percebo nos adolescentes, até porque minha filha também está nessa idade, 12 anos, tem muitos adolescentes que estão assim naquela perfeição de corpos, de formas, sabe aquelas fotografias de Photoshop, que é aquelas pessoas ali que estão com aquela cinturinha, que não tem pelo, e aí tem paciente, por exemplo, assim, eu não suporto porque nasce pelo, e aí como é que pode, né, na transformação do corpo, mas eu vejo lá as atrizes, as cantoras, lá o povo que eles seguem, é tudo tão perfeitinho, e aí começa assim a ficar um desgostar, uma rejeição das transformações do corpo, uma rejeição daquela rotina, né, da vida real, aquela questão assim, eu tenho que fazer por onde receber as coisas, né, o prazer, não esse prazer imediato que faz eu ficar alienado. Eu acho que a gente tem que cuidar muito disso daí. Não sei se eu te respondi o que você me perguntou. Sim, é que é quase uma hipnose coletiva, né? E assim, eu sempre é um transe. Parece que eu fico contra o celular e contra as mídias sociais, mas eu percebo a dificuldade, até na vida pessoal mesmo, às vezes, né? Nossa, eu perdi aqui 20 minutos e eu nem sei o que eu fiz no celular, sabe? 20 minutos vendo umas coisas que nem não me acrescentou nada, não foi prazeroso, não descansei. Estou mais cansada. Então, tem uma tendência a escapismo muito grande que eu acho que acaba viciando e trazendo essas ilusões, né? Quando a gente está na área do marketing, eu tenho que falar isso, gente. Vocês não têm noção do quanto que a gente edita a foto da modelo perfeita. Vai lá, mexe todos os pelos, tem o frizz. A foto vem com várias imperfeições, porque faz parte, mas a gente vai esticando, vai mexendo, porque na hora que imprime, aparece demais na impressão. Né? Isso acabou viciando o mercado, com esse olhar de achar que isso é o padrão, e isso é o normal, né? Esses filtros de fotografia do Instagram, isso daí é um veneno. Porque quando eu atendo adolescentes que falam assim, mas meu nariz está muito grande, que eu tirei uma foto com filtro, não sei o quê, eu queria aquele nariz lá. E se você... Nós, Elô, eu não sei a tua idade, mas eu estou com 42. Eu ainda tenho discernimento, porque isso não existia na minha época, mas esses adolescentes... Eu tenho 36. Esses adolescentes... não parece, aqui de onde que eu te vejo. Então, esses adolescentes, eles estão achando que está errado o que eles veem na frente do espelho. E o que está bonito e certo é aquilo que vê no filtro. Nas fotos, olha só. Eu falei para minha filha esses dias, nós somos mamíferos, nós somos animais. Não tem perfeição de cabelo, não tem perfeição de... Não tem.
Sim. isso daí que eles colocam é errado, isso daí, o que você vê no espelho é lindo, o que você está vendo ali é uma boneca, não existe. Que seja para uma brincadeira, né? Como brincar de boneca, né? Que seja uma fantasia, mas não o modelo para a realidade, né? Uhum. Perderam a referência verdadeira, né? Eu que Naturalidade. naturalidade total, né? Eu vim de uma época que nem depilava direito, entendeu? Comecei a tirar a sobrancelha aos 25 anos, sabe assim? De Agora tá tantas uma amigas. escravidão. Eu falava, gente, eu comecei a tirar a sobrancelha com 25 anos, de tantas amigas enchendo o saco, André, tira essa sobrancelha. E eu morria de medo de tirar, porque não queria sentir dor. Era super. A gente não tinha essas referências, né, de beleza, até porque a gente não tinha essa informação toda chegando. Então, não tinha como ter essa comparação se a gente não tinha informação, né? Então, mas hoje em dia realmente é uma cobrança muito grande, né? E a gente percebe isso mesmo no dia a dia aí dos clientes que chegam. Gente, estamos chegando ao fim. Lu, quer colocar algo aí que você pensou e não colocou, algo especial aí? Por favor. Querida, eu quero agradecer a oportunidade. Eu acredito que eu falei o que eu queria falar, assim, de mensagem principal que eu considero, essa questão da gente expandir a consciência mesmo, sair dessa caixinha, desse formato, né, que está esse último assunto que a gente falou de internet, de filtro, de imagens, né, do que é perfeito, o que não é. A gente precisa ter essa consciência que tudo isso é do ego, de uma indústria, né, que quer vender uma imagem que não é você, né? Nós somos maiores que tudo isso, né? A gente nasceu para ser livre e para a gente, cada um de nós, né, de quem estiver assistindo, saber qual é o seu ponto de bem-estar, qual é o teu sentimento, quando você se sente bem-estar, registra isso e tudo que te levar ao mal-estar ou algo que incomoda, pare e olhe para resolver. Não deixa para depois. Excelente, É Lu. isso. Muito grata pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que Foi realmente um agradeço. prazer. Lu, Agradeço a obrigada, amiga. oportunidade. E a gente se vê aí no próximo podcast. Tchau, tchau. Ok, Obrigada. obrigada. Tchau, Tchau. tchau.